Mas eu quero trazer para nós, para a galera. Tá. A gente está no meio de uma guerra que está insuportável. Uma treta. A pior treta da América Latina. O duro que é da América Latina mesmo. Verdade. Do mundo, né? E o que a gente precisa de instrução? Porque a gente perece porque falta conhecimento. Olha só. Tá vendo? Citei o quê? Versículos. Mulher de Provérbios. 87. Pra gente tentar trazer clareza pra galera. Você falou algumas coisas que a esquerda faz, algumas coisas que a direita faz. Falou sobre o liberalismo, ok. No cenário hoje, Bolsonaro e Lula, esse inferno que a gente está, para a grande maioria, é direita contra esquerda, comunismo contra sei lá o quê, capitalismo e essa coisa toda. Onde que a gente precisa se apegar e o que a gente precisa saber para falar, não, esse candidato está mais para esse lado, eu acredito aqui, não, esse candidato aqui talvez... eu acho que se isso... apegar nessa atual conjuntura só em Jesus. Não. Pra se apegar... Não. Se você apegar, eu falo para a gente votar. Falta, sei lá, uma semana para a eleição de novo e a gente talvez precise de uma clareza em algumas coisas. Para não se abster, você fala. Isso, para não se abster ou para a gente ter entendimento do que está fazendo. Para não ser uma eleição passional, para a gente não votar no candidato que é mais bonito. Entendeu? Sim. Se bem que você falou isso é engraçado, porque teve muita gente que votou no Collor só porque ele era bonito também. Eu ouvi falar disso. Minha mãe fez isso. Eu ouvi falar disso. Então, E ele falava bem, né? Exato. Então, assim... Tá, cenário atual... sobre essa questão da abstenção e tal. Eu acho justo que as pessoas se abstenham do voto. Democracia. E é uma coisa que ninguém está falando, porque realmente a gente está nessa luta e existem medos e receios de ambos os lados. E sim, é normal isso. Esse medo, esse receio, porque... a gente vê esse ataque, de um lado, a gente tem o bolsonarismo falando que se a gente não votar nele, o Brasil vai virar uma Nicarágua. E do outro lado, a gente tem Lula falando que se o Brasil não votar no Lula, o Brasil não vai ser uma democracia e o Brasil vai ser um fascismo. Então, assim, a galera fala em verdade o tempo todo dentro do marketing político. A minha crítica, eu critico ambos, eu sou do time nem Lula nem Bolsonaro, e eu explico o porquê, apesar de eu ser de direita. E justamente por ser de direita, eu sou nem Lula nem Bolsonaro. Acho que muita gente fala assim, Nanda, você também está querendo um candidato perfeito. Não é isso. Eu só quero um candidato que esteja um pouquinho mais alinhado ou que esteja seguindo ali coisas e seja congruente, sabe? Pautas e seja congruente. Lula, eu não preciso nem citar. Se você entra no meu perfil, a maior parte da produção de conteúdo porque a gente não tem que ter PT no poder novamente, sabe? Além dos escândalos de corrupção, Petrolão, Mensalão, além também dos financiamentos através do BNDES e tudo mais, a ditaduras... Não, se não tivesse corrupção, só o plano de governo do PT já seria um desastre. Exatamente. E é engraçado porque o PT não está querendo apresentar o plano real deles, assim, plano real, o plano factível deles de governo, assim. Até porque está tudo muito... Nem ele deve saber. O Lula já está muito velho, não está conseguindo entender muito bem o que ele quer. Perdeu os 2 dentes ontem no debate. No debate, exatamente. E é o que eu falei, o nível está tão baixo que até o Bolsonaro conseguiu se destacar muito em cima do Lula. E por que eu falo isso? Então, obviamente, esquerda nem cogito, é totalmente parte contra o princípio da não agressão, então não tem chances nunca de eu votar na esquerda, como nunca votei. Agora, do outro lado, o bolsonarismo. Eu entendo quem vota no Bolsonaro como um voto útil, ou seja, vou votar no Bolsonaro porque ele é menos pior que o PT, ou porque eu não quero que a esquerda volte, ou pelo tudo que a esquerda representa. Eu entendo isso. Só que também eu critico várias coisas do bolsonarismo, porque ele se vendeu como um cara de direita para todo mundo. Eu votei nele em 2018, nos 2 turnos, inclusive. Só que... hoje em dia, recentemente, por conta das indicações que ele fez para o Centrão, ele mesmo se intitulou Centrão. Gente, eu sou do Centrão, tem essa frase. E, para mim, o Centrão ele é fisiológico. Ele não tem algo fixo, ele não tem algo para defender totalmente. Ele vai ali meio que onde der para ir e tal. Apesar do Bolsonaro ter sido... Ele é incisivo e ele fala defender as pautas que ele fala e tal, e ok. Sim. Mas, Mas aí também meio que âmbito pessoal, né? Tipo, sim. Nenhum me representa e tal. Só que o que as pessoas têm que saber, se você for votar no Bolsonaro, vote de uma forma consciente, sabendo que ele tá com o Ciro Nogueira, tá? Que já foi réu no Mensalão. Inclusive, eu fiz um post sobre isso. Tem a foto do debate que tá o Bolsonaro, tá o Ciro Nogueira e tá o Moro. Isso é muito doido, pensar a conjuntura política, porque, cara, Ciro Nogueira foi réu
E ele estava lá junto com o próprio Moro, que foi o juiz, entendeu? Que estava julgando casos. E aí, do outro lado, também estava o Bolsonaro, todos eles ali apoiando o Bolsonaro. Então, é muito doido o que o PT faz. O PT faz todo mundo se juntar por medo, entende? Para combater o PT. E o PT também, de outro lado, tá, tipo, Lula com Alckmin, com não sei tem quem. sentido nenhum. PCO, o cara... Quer dizer, tem sentido porque sempre foi de esquerda. Exato. E aí, assim, a gente vê, até o cenário atual político, ele tá mudando muito e tá parecendo um pouquinho mais agora os Estados Unidos, né? A gente vê, tipo, os republicanos e os democratas. Eu acho que daqui Sim. uns 4 ou 6 anos, 8 anos, isso realmente vai ficando mais assim. Será que tão cedo assim? Então, eu acho que sim. Acho que sim. Mas, assim, que o problema é que aí, lá nos Estados Unidos, as pessoas votam mais no partido especificamente. Em si, Se né? tivesse um partido especificamente, Bolsonaro tivesse como líder daquele partido, e esse partido representasse, tipo, toda a direita liberal, direita conservadora e tal, provavelmente ele teria muito mais adesão e voto, entendeu? Mas você não acha que, por exemplo, essa adesão de Ciro Nogueira à campanha do Bolsonaro é só a arma de hoje para voltar à briga de amanhã? Por exemplo, eu não creio que o Sérgio Moro vá parar a luta contra a corrupção. Não creio. Apesar de entender que na política ele não soube lidar, não soube se portar. Mas você não acha válido hoje, contra o PT, essa união, para que depois que esse tempo passar e o PT não conseguir voltar, volte à normalidade e a combater a corrupção, apesar que eu acho difícil. Não, eu entendo. Até Você entende, mas... Eu entendo, mas assim... Não queria que fosse esse cenário. Eu só gosto de mostrar, eu entendo, Sim, eu falo, sim, não, tudo sim, bem, sim. ok, eu entendo que é válido isso, é válido mesmo, porque é uma tática de Pelo guerra. prejuízo do PT. Exatamente, é uma tática de guerra isso. Sim. Só que aí eu exponho uma inconformidade aqui, que é o lema do meu perfil, é expor inconformidades e reafirmar valores o tempo todo. Então, qual que é a incongruência do Moro estar com o Bolsonaro nessa altura do campeonato? O Bolsonaro indicou para o STF o Cássio Nunes. O Cássio Nunes, ele votou pela suspeição do Sérgio Moro. Ou seja, ele falou assim, olha, o Moro foi parcial nos julgamentos contra o Lula. Ajudou Consequentemente, a com a Lava Jato, entende? Tipo, enfraqueceu totalmente a Lava Jato, porque falou, pô, o Moro... rasga tudo ali que o Moro fez, entende? Mesmo o Lula não sendo inocentado, porque ele realmente é criminoso e tem que pagar pelas coisas. Só que assim, concorda que fica feio? Ficaria feio obviamente, ficaria ridículo pro Moro estar com o PT e tá feio pro Moro estar com o Bolsonaro. É feio, mas é inevitável nessa altura do campeonato, né? Infelizmente, pode eu optar. creio que seja inevitável, por conta da ameaça PT. Não tem jeito de... A galera brinca, por exemplo, alguns artistas que apoiam a esquerda, vocês ficam falando sobre a falsa ameaça do comunismo. Gente, não existe falsa ameaça do comunismo. A luta deles é de anos pelo poder. E ponto. É uma realidade, é uma verdade. Não existe uma luta fake. Não existe o fantasma do comunismo. Você acredita que realmente... E o PT é uma ameaça, ponto. O apoio, vamos supor, do Moro, ele gera votos para um candidato? O apoio sei lá, de qualquer do Ciro, da Simone... tipo assim, gera votos pro candidato? Gera. Pô, o Moro, quando ele tava para presidenciável, tava com mais de 10%, assim, sabe? Chegou a bater mais de 10%? Acho que foi tipo 10, alguma coisinha. É alto pra caramba. É que depende também da pesquisa que você pega. Sim, mas é bem alto pra caramba, exatamente. Então, assim, tem muita expressividade, sabe? E por tudo que ele representa. É que com esse apoio também é muita gente. Mas Moro e Bolsonaro, não sei. Mas tem sim, tem a galera que. Tem tanta gente que, tipo, o que o político fala, vai, segue, porque tem muita gente que não tem tempo de se atualizar na política. Exatamente. E aí você pega o cara que tá lá dentro e sabe, ele vai lá, te comunica de uma forma boa, então eu vou com ele, entendeu? Então, eu acredito sim que isso possa, sabe, influenciar bastante. O Moro, eu tenho uma visão seguinte do Moro. Eu sou assim. É simplesmente o cara que fez um super papel. Foi sim um herói. Depois catou o papel e foi no banheiro. Não, eu acho que ele não soube se portar na política. Eu acho que ele não soube o time. Eu creio muito que depois de 8 anos de Bolsonaro, era dele. Eu tenho quase certeza. Ele foi Tudo um bem herói? que a política Ele foi um herói ou assinou pros heróis? Ele foi o herói porque era o rosto da Ele era o parada. herói que assinava, né? É Tinha o que ter alguém cara pra que assinar. assinou. O Moro... Então, eu acho que a política, um mês pra política é outro cenário, né? Tanto que o segundo semana? turno... o segundo turno é outra eleição. É outra eleição. Então, mas eu creio, continuo crendo, então me esforço para crer, que o Moro, se ele tivesse segurado um pouco a onda, porque acabou que ele não trouxe nada, né? É que o Moro, ele
tentou ir para um discurso um pouco infantil por conta de alguns aliados que ele teve e aí Mal acabou assessorado. quebrando um pouco as pernas, assim, agora para tentar, nesse discurso nem Lula nem Bolsonaro sou a terceira via. Ele precisava ter trabalhado melhor ali. Exato. E também eu fiz uma entrevista com ele no Ranking dos Políticos. Ele não tem ainda malemolência, ele é travadão para falar. Ele vai aprender não se agora. conecta com o público porque ele é um juiz. E isso é um retrato de como é a elite do funcionalismo público no Brasil. Exato. Sabe? O juiz, ele não comunica a realidade, não consegue conversar com o povo de igual para igual. Tá Ele no é pedestal. preciso. Ele é preciso. Ele é técnico, ele sabe falar sobre aquilo, mas é difícil mesmo um juiz sair de lá e vir tentar falar É com o outro povão. rolê. É outro rolê, exatamente. Já o Bolsonaro já estava dentro do parlamento, Lula já estava dentro do parlamento, eles já Tudo foram no cachorro parlamento. velho. Então já sabe, já tem, exatamente.